Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais uma videoaula depois de uma semana aí de um breve descanso. Vamos retomar aí agora para o nosso último bimestre, né? E nós falamos na última aula sobre o governo Geisel, vendo aí já os últimos suspiros da ditadura no Brasil, né? Vimos que o governo do Vargas, aliás, do Geisel, vai terminar aí com a volta dos manifestos da União Estudantil, né, os movimentos sindicais e as greves, nós vamos ver agora também no governo do Figueiredo. Por consequência, a revogação do AI-5, ou seja, algumas liberdades são devolvidas à sociedade civil. As eleições para presidente continuam indiretas, ou seja, o próprio Congresso que escolheria o presidente, né? E o Geisel, nós vimos que durante todo o governo dele, apesar de ser um militar da ala considerada moderado, ele vai sofrer uma forte pressão aí da ala dos linhas duras, né, que queriam a permanência e o endurecimento da ditadura no Brasil. E aí, pessoal, o governo do Figueiredo que é, digamos assim, um tanto quanto simpático, né, apreciador dos apelos populares, ele dizia que ele preferia o cheiro dos seus cavalos do que o cheiro do povo. Agora você imagina como que um presidente com essas palavras, né, tinha apreço aí pela democracia ou sequer pela sociedade civil. O Figueiredo acaba sendo eleito, né, indiretamente aí com 335 votos, e aí o governo dele vai ser marcado novamente aí por autoritarismo, né? Sindicatos, grupo de empresários, igreja, né, vão reivindicar a redemocratização do país, assim como as universidades, as associações artísticas e por aí vai. E o Figueiredo, embora tenha esse ranço, né, essa questão de não ser muito próximo do povo, ele havia assumido o compromisso de realizar esse processo de distensão política, de abertura política e devolver o Brasil para a democracia. Afinal de contas, desde 1964, o Brasil já estava sobre a tutela aí dos militares. E é justamente, né, sobre o ano de 79, o ano que ele assume, que as greves vão se intensificar. Mais de 3 milhões de trabalhadores vão entrar em greve, e é nesse cenário que vai começar a se projetar a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, um operário ou ex-operário, digamos assim, que vai liderar esses movimentos grevistas aí na região do ABC, inclusive, em muitas das vezes, sendo até escondido ou pelo menos incentivado ou motivado aí por uma ala da Igreja Católica também, com reuniões que foram feitas nas igrejas, nas catedrais, né, apoiando esse movimento de esquerda, né. Ele ainda vai conceder anistia a muitos que haviam sido exilados, né, durante a ditadura no Brasil, e aí vai ser possível esse retorno ao Brasil. E olha que interessante, pessoal, embora a ditadura ela estivesse no fim, né, os militares ainda vão tentar dar uma desarticulada em toda a oposição. O segundo AI, o segundo ato institucional, o AI-2, era aquele que instituía o bipartidarismo, ou seja, ele extinguia todos os partidos e criava a Arena, né, o partido do governo, o partido da ditadura, e o MDB, que seria aí a oposição, mas a oposição bem café com leite ali, que não tinha muita voz ativa. Mas no governo do Figueiredo, eles acabam com o AI-2, tá? E eles acabam com o bipartidarismo, podendo voltar às legendas e os partidos políticos. Por que eu disse que isso é uma estratégia dos militares? Porque quando acaba com o bipartidarismo, ele racha a oposição. Ou seja, a oposição que votava pela democracia e queria a volta dos ideais democráticos ali, vão ser agora fragmentados em vários partidos, como PT, PDT, PP, PTB, PDS, né? Então, ou seja, vários partidos vão surgir novamente nesse contexto, dividindo ali as atenções em meio às disputas políticas, né? Da mesma forma, nesse período vão ser estabelecidas eleições diretas para governadores também,
para que voltasse a ter participação popular na escolha dos gestores estaduais, né? No plano econômico, o Delfim Neto ele não consegue equacionar os problemas da dívida externa junto ao FMI, e aí a inflação vai perder totalmente o controle, embora ela nunca estivesse totalmente controlada, né, com exceção daquele período do milagre econômico, que foi um curto período lá no governo do Médici, onde se deu a falsa impressão de que o Brasil estava economicamente estável, né, mas foi aí uma bolha financeira, digamos assim, que depois o Brasil voltou para os seus dias de realidade, com inflação, com desvalorização da moeda, com desemprego, né? Tanto é que em 83, né, os níveis de desemprego geram um descompasso enorme, né, inclusive ocasionando alguns saques em lojas e supermercados devido ao agravamento dessa crise, né, principalmente aumentando a insatisfação contra o governo e prestes aí às eleições de 1982, né, eleições do ponto de vista aí municipais, né? E aí, pessoal, a insatisfação popular ela acaba direcionando para acabar com um dos últimos pilares da ditadura militar, que era as eleições indiretas para presidente. Então vai se trabalhar toda uma campanha, todo um movimento social, a chamada emenda Dante de Oliveira, que é quem apresenta essa emenda, né? É a emenda que vai ganhar o apelido de direta já, onde artistas, expoentes das artes no Brasil, jogadores, né? Toda figura ilustre que era a favor da democracia e principalmente a favor da participação popular na escolha do seu presidente, vão às ruas. Mais de 6 milhões de pessoas vão às ruas, praças, exigindo aí a questão da aprovação da emenda Dante de Oliveira, fazendo com que o presidente pudesse ser eleito de forma direta, ou seja, o próprio povo votando no seu presidente, não como havia durante toda a ditadura, onde o próprio Congresso, né, escolhia aí o presidente a governar o Brasil. Porém, uma série de manobras, né, dos políticos aliados aos militares vão fazer com que a assembleia, a reunião que havia sido marcada, ela acaba sendo esvaziada, não tendo o número necessários, né, e aí ela acaba não sendo aprovada, tá? E aí vai adiar durante um tempo esse desejo do Brasil, né, de ter uma eleição direta para presidente. Vai retardar um pouquinho, né? Nesse contexto aí, né, o contexto das manifestações, né, das diretas já, né, o povo quer votar. Grande expoente desse período aí é o Ulisses Guimarães, que está com o microfone, já era um senhor nessa época aí. Ulisses Guimarães falece depois, se não me engano, década de 90, num acidente de helicóptero. Eu lembro que eu era moleque ainda. Eu ouvi essa notícia, que tinha o costume de assistir o telejornal à noite com meus pais, né, o Jornal Nacional, e aí noticiava-se o desaparecimento, né, do Ulisses Guimarães, que o helicóptero havia caído no mar. Mas é um dos políticos brasileiros que vai encabeçar essa campanha aí das diretas já, tentando devolver o direito ao voto à população brasileira, né? Nesse contexto, pessoal, as eleições vão ser eleições indiretas, e aí vão concorrer à presidência, de um lado, o Paulo Maluf, né, com o PDS que era a antiga Arena, tá, o partido da ditadura, o partido dos militares, e de outro lado vai estar a figura do Tancredo Neves, que vai estar ali, a Aliança Democrática, composta ali, né, por ex-integrantes da Arena, do PDS e tudo mais, né, e os membros do MDB. Então, nesse ponto aqui, 2 civis agora vão concorrer à eleição. Um representando ainda o partido da ditadura, o partido dos militares, e outro representando essa oposição que queria chegar ao poder e devolver essa democracia, né? O Tancredo Neves é vovô do Aécio, tá? O ex-governador de Minas Gerais ali, conhecido por alguns escândalos aí na sua vida pessoal. O Paulo Maluf, né, depois virou um político bem icônico aí, principalmente em São Paulo, vai governar São Paulo e tudo mais, é acusado de inúmeros casos de corrupção, né, e ele sempre negava tudo. O pessoal tinha foto dele, vídeo, assinatura, e ele sempre negava que ele estava envolvido nos escândalos de corrupção, né? É um verdadeiro cara de pau.
Nesse contexto, pessoal, o Tancredo Neves acaba sendo eleito presidente do Brasil. Pessoal, a eleição do Tancredo, ela gera um sentimento de renovar os ânimos no Brasil. Era uma euforia, era um sentimento partilhado com todos, no sentido de que agora o Brasil voltava a respirar áreas de liberdade, saía dos anos obscuros da ditadura, né, onde tudo era proibido. Só que por cargas d'água, pessoal, o Tancredo Neves, ele adoece mesmo antes de assumir, mesmo antes de se tornar presidente do Brasil. E aí ele vai ser submetido a várias cirurgias, né? E ele falece no dia 21 de abril de 1985. Tá? Tanto é que quando há a posse presidencial, quem toma posse no lugar do Tancredo é o seu vice José Sarney. Né? O José Sarney também trazia todo o ranço da ditadura militar, porque ele era também da Arena, ele era um dissidente da Arena. Então pensa bem, né? Muitos dizem que no momento da posse de José Sarney ele tremia mais do que Vara Verde, porque ele tinha um certo receio também de como ele seria recepcionado, né? Afinal de contas, durante muito tempo ele carregou o ranço aí também de estar junto ao Partido dos Militares. O interessante, pessoal, sobre a morte do Tancredo, aqui há dois fatos aí, né? Eu digo aí que alguns são fofocas históricas, outros são conspirações históricas, né? Uns dizem que o Tancredo Neves, depois de eleito, havia proferido as seguintes palavras, que nem Deus o impediria de ser presidente do Brasil. Né? E aí ele acaba falecendo antes mesmo de tomar posse. Outros vão dizer que enquanto ele estava internado, eles publicaram uma foto do boletim de saúde dele e tudo mais, né, para tranquilizar a população, até com medo de que os militares pudessem retomar o poder no Brasil. E tem uma foto dele que circula na internet, onde ele está ao lado dos médicos, ao lado da sua esposa, que muitos dizem que naquela foto o Tancredo Neves já estava morto. Né? Eles pegaram ele ali apenas para noticiar que ele ainda estava vivo, que ele ainda estava em tratamento, mas na verdade ele já havia falecido. Há historiadores que desmentem esse fato, outros alimentam esse burburinho, né? Então tem essas conspirações históricas, essas fofocas históricas, esses ditos populares, né? Que aí é só a gente tomar partido a partir de uma boa leitura para a gente conseguir separar o que é mito e o que é de fato realidade. Mas o fato é que o Brasil agora já não estava mais numa ditadura militar. E aí vai se iniciar o período conhecido como Nova República, começando com o presidente José Sarney. E aí nós vamos ver tanto o governo do Sarney como os governos que vão vir depois dele, o governo Collor, o governo Itamar Franco, o governo Fernando Henrique Cardoso, chegando até nos governos do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso aí é assunto para a nossa próxima resenha, na nossa próxima videoaula. Até mais, pessoal. Um abraço.